iniciando aqui a aula número 4 do nosso curso de Biossegurança e Cidadania, promovido aqui pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau. A gente vai estudar aqui as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, né, 306, aí, que trata dos resíduos de serviço de saúde, também a norma regulamentadora 32, que é a segurança de saúde para os serviços de saúde, né, os ambientes de saúde, e a RDC 50, que é a norma, deixa eu mudar minha câmera aqui, né, a norma que vai estar pautando aí a arquitetura hospitalar. Pronto, essa daqui é a Florence Nightingale, ela é a matriarca aí da enfermagem nesse tempo aqui. Os problemas de saúde, normalmente os amparos de serviço de saúde, né, eram feitos pelas instituições religiosas. E esse símbolo aí da lâmpada maravilhosa, na verdade, vem de uma prática que se fazia durante as guerras medievais, e depois do combate, ao anoitecer, senhoras dos serviços religiosos iam procurar no campo de batalha os feridos, né? E aí levavam uma lâmpadazinha dessa. Na época se usava ali gordura animal para fazer o foguinho aí na pontinha da lâmpada. E se transportava esses enfermos para instalações improvisadas, né? E a Florence tem várias coisas ainda hoje, né, nas práticas de saúde, que são inspiradas nas práticas da Florence, né? Uma delas é lavar as mãos. Ela notou na instituição que ela trabalhava que muita gente morria, né, de infecção. E o mesmo médico que fazia parto também fazia exumação de cadáver. Então ela começou a ensinar o pessoal a lavar a mão, coisa bem simples, né, para infecção hospitalar. Outra coisa que se usa muito dela é esse modelo de enfermaria que a gente tem hoje, esse modelo moderno da enfermaria, né, enfermaria hospitalar, onde a gente vai separar aqui, ó, os leitos, né, separar os pacientes por enfermidade. E você tem um posto central onde o profissional de saúde vai estar ali acompanhando todos esses leitos, né, sendo chamado. Então, aqui a gente chama hoje de enfermaria, né, quando é separadinho, individualizado, a gente chama de apartamento. Mas eu tenho um grande corredor, um posto de enfermagem, normalmente ao lado a gente tem uma sala de prescrição médica, por aqui os serviços de apoio, né, sala de repouso, dos profissionais, banheiros, escadas, né? E, claro, cada ambiente tem um banheiro individual. Então, aqui é a história do apartamento, né? E um dos problemas, né, ainda desde o tempo da Florence, é a infecção hospitalar. Então, a gente tem que estar lavando as mãos, só usar a luva não resolve, porque eu posso contaminar a luva. E esse gancho a gente também vai puxar para a nossa vida agora, em tempos de pandemia, de coronavírus, né, para a nossa vida também de casa, né? Então, para lavar as mãos, a gente tem aqui uma técnica. Você primeiro enxágua a mão, vai usar sempre um sabonete líquido, né? Porque o sabonete sólido, ele também armazena as bactérias e o vírus. E aí você vai enxaguar a mão, não só como a nossa mãe ensinou, mas você vai enxaguar com sabão, trabalhar no dedo aqui por dentro dos dedos, é bom tirar os anéis, né? Por cima, depois aqui entre os dedos, polegar, outro polegar aqui na palma da mão, assim. E, por fim, o punho, né? E aí a torneira a gente vai fechar. É bom que a torneira tenha fecho automático, né? Mas se você não tiver, você pega o papelzinho, toalha e fecha a torneira com o papelzinho. E aí enxuga a toalha. Um dos problemas que a gente tem também, normalmente em local público, é que você vai pegar a toalha de papel com a mão molhada, acaba enxugando o corpo, né? A mão para pegar e contaminou, né? Então, chacoalhe 10 vezes a mão dentro da pia, e aí pegue 2 toalhinhas, é o suficiente para a gente se enxugar. Bom, sobre o ambiente doméstico e também a nossa necessidade de estar saindo de casa em alguns momentos, né? Vamos começar a comentar agora. Primeiro, o uso de luvas, né? Você usar a luva tanto no hospital como no ambiente doméstico, você tem que ter o cuidado de não contaminar a luva e levar a luva contaminada ao seu olho, ou levar a luva contaminada até um aparelho de celular, como esse aqui, ó, e depois está contaminando. Quando tiro a luva, contamina a minha mão no aparelho contaminado. Então tem que ter muito cuidado disso. Uso de luva, a gente tem que descartar a luva, principalmente no ambiente hospitalar também, após o uso. Então ir para a rua de luva, apertar em elevador, abrir porta,
apertar a mão das pessoas, pegar nas coisas, depois eu tenho que estar descartando essa luva antes de colocar essa luva em contato, por exemplo, com a maçaneta da porta do meu carro, com o botão do elevador do meu apartamento, ou até a maçaneta da porta do meu apartamento. O uso da máscara, claro, né? A gente tem uma discussão aqui no grupo dos profissionais de segurança do trabalho, que a máscara profissional, ela é certificada, ela tem um tecido, 3 camadas de tecido não texturizado, numa gramatura específica, é feito um teste, né, de passagem de NaCl aí, do sal, e ela também possui aqui a vedação, como essa daqui, né? Possui aqui a vedação, o ajuste, e, claro, tem uma técnica para usar, a pessoa tem que ser treinada para estar usando também. A questão da máscara doméstica, que a gente está começando a ver agora alguns países recomendando, e também o Ministério da Saúde já colocou, né, ela pode ser de ajuda, sim, porque você, à medida que você tem que sair de casa e tem que se expor, você também, a secreção, o espirro que você dá vai ficar contido na máscara. Não é que ela vai filtrar tudo, né, que ela não é feita, ela é feita com tecido de trama, né, mas já ajuda aí, né? E agora tem que tomar um cuidado com a falsa sensação de proteção, principalmente na hora de estar ajustando. Uma máscara como essa daqui, ó, né? Na hora de você estar ajustando, vai estar dando coceira, aí você vai acabar levando a mão no nariz, na boca, ou vai contaminar. Já vi também profissionais aí de farmácia, bota a máscara aqui embaixo, aí quando vai atender o cliente, bota para cima, quando não vai, bota para baixo. Então a gotícula que contaminou o seu queixo aqui vai contaminar o lado interno da máscara, seja essa ou seja a máscara cirúrgica. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então a saída para minhas necessidades inadiáveis, por exemplo, comprar comida, ou quem trabalha nos serviços essenciais, por exemplo, profissional de manutenção, profissional de segurança pública, profissional de saúde, né? De comunicação também, nossos profissionais da imprensa, né? Então tem que tomar cuidados aí com o contato com as pessoas, contato com superfícies contaminadas. E sempre lembrando os cuidados com a falsa sensação de proteção. Né? Então, a melhor recomendação é ficar realmente no isolamento social o maior tempo possível. Se você estiver contaminado, você vai desenvolver a doença em casa e aí pode ter o atendimento hospitalar e a gente segurar isso para poder realmente ter atendimento hospitalar, não está superlotado os hospitais. Aqui a máscara, o modelinho da máscara caseira, esse aqui parece que ela fez com a toalha de mesa, né? Então é uma coisa a ser discutida. Sobre os ambientes controlados, então, no caso do ambiente hospitalar e também laboratórios, né, vamos começar a falar agora. Eu recomendo esse filme aqui sobre a infecção hospitalar. Não vai dar para exibir nessa videoaula, mas você pode bipar aqui esse QR Code. E, iniciando aqui com as normas, então, a RDC 306 vai cuidar dos resíduos de serviço de saúde. Resíduo de serviço de saúde, a gente costumava chamar de lixo hospitalar, mas lembrar que não é somente o resíduo contaminado, né? Um hospital gera outros resíduos, por exemplo, o resíduo comum, né? Copo, papel higiênico, papel, né? Vidro. Então, a gente tem que ter um plano, um programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde na minha unidade hospitalar, né? E ter destinação, ter armazenamento, correto destinação desse material. Então, para o material biológico, a gente tem que primeiro ter uma segregação, e quem segrega é quem gera o resíduo. Então, o enfermeiro lá que aplicou a injeção, né, vai ser responsável pela separação desse material. Depois eu vou acondicionar, tem várias maneiras de acondicionar, identificar esse material, ter um transporte interno, eu posso ter um armazenamento temporário também, o pessoal chama de expurgo, sala de resíduos de serviço de saúde. E, alguns casos, o material altamente infectado vai ter que ter um tratamento térmico ou químico, e depois eu tenho o armazenamento externo, que seria a lixeira do hospital, e ainda parte do nosso programa o transporte externo, né, que seria o caminhão da empresa que eu vou contratar. Essa empresa tem que ter licença ambiental para receber esse material e dar a destinação final correta. Aqui no Rio Grande do Norte, a lei exige incineração. Então, o acondicionamento tem que ser com lixeiras com tampa, acionada por pedal, porque senão eu vou contaminar minha mão na tampa da lixeira. E tem que ser um material impermeável e lavável. Não precisa ser aço inox, tá? Pode ser plástico. Os contenedores de embalagens, né? A gente vai usar o saco branco, com esse símbolo da infectante aí, da biossegurança,
por um material que não é perfurante, mas está contaminado com um material biológico. O transporte interno, aqui vou usar esses carrinhos com rodas, eles têm que ser higienizáveis, laváveis, tem que ter dreno, né? Tem que ter um local onde eu vou higienizar esse carro antes de ele voltar para o interior do hospital. Ter tampa também. Material pérfuro contundente, aí na caixinha, conhecida aqui, apelidada de Descarpac, porque foi o primeiro fabricante de distribuição em massa, né, aqui no Brasil, mas ele tem vários fabricantes, né? Jamais armazenar lá no armazenamento externo ou interno, armazenar no chão, tá? Tem que ter contenedores. Antigamente se usava uma latinha de Neston, né, fazer a propaganda aqui pro Neston, né? O leite ninho, mas não posso mais fazer isso, tá? O pessoal até tirava a agulha da seringa para ocupar menos espaço, não posso mais fazer isso. Aliás, é proibido recapear a agulha, porque é onde dá o acidente. A NR32 fala, foi aprovada aqui, é aprovada, né, embasada pela Lei 6.514 e que foi regulamentada pela Portaria 3214. Essa portaria coloca aí as 37 normas de segurança saúde ocupacional. A 32 é a segurança para serviços de saúde. Então, tem que cuidar aqui com a alimentação. É proibido se alimentar em ambiente de trabalho, por conta também da contaminação de quem está se alimentando e também de eu gerar partículas que vão atrair os vetores, formigas, baratas, né? Não posso fumar em ambiente hospitalar. O uso de lente de contato é desaconselhado, porque eu posso contaminar o meu olho na manipulação dessa lente. As pessoas têm que ter uma capacitação continuada. Algumas empresas chamam de treinamento em serviço, né, ou treinamento, né? Então, mesmo o profissional já sendo qualificado, ele tem que ter capacitação contínua para novas tecnologias, para estar relembrando, né, novos procedimentos também. Os colchões têm que ser impermeáveis, colchão de paciente, para a gente poder lavar, né, os colchões. É proibido a gestante e a lactente, quem está amamentando, em ambiente de quimioterapia, porque o quimioterápico, justamente, ele é projetado para matar células que estão se multiplicando rapidamente, né? Então, tem que proteger aqui o bebê. Os hospitais ou outras unidades também de serviço de saúde tem que ter um plano de vacinação, tá? Que vai envolver, no mínimo, essas três aqui, tétano, difteria e hepatite B. E também outras, né, que existam vacinas eficazes. Existe a portaria do Ministério da Saúde obrigando também o profissional da saúde a tomar a vacina do H1N1. Hospitais de referência em doença infecto-contagiante também, outras vacinas como a catapora, né, o sarampo. Então, claro, o meu profissional tem que estar aí protegido. Infelizmente, para o corona, a gente ainda não tem a vacina. Eu tenho que ter lavatórios para higienizar a minha mão antes de fazer o procedimento e depois do procedimento, e também para higienizar a mão dos visitantes. E, claro, né, lavar as mãos. Desde a Florence Nightingale, né, já se sabe disso, mas a gente tem que estar sempre lembrando, treinando. O uso de luvas, como já comentei, a gente cuidar de não contaminar as superfícies ou contaminar minha luva com as superfícies contaminadas. Tá? Então, vou lavar a mão, calçar a luva, fazer o meu procedimento, tirar a luva, a gente tira uma luva, bota na palma da outra mão, tira a outra luva por cima dessa luva, descarta e lava a mão novamente. Cada troca de paciente tem que fazer isso, né? Cada troca de procedimento, pacientes diferentes, para evitar a infecção cruzada. Não posso sair pegando coisas de luva, atendendo telefone, porque, claro, eu vou contaminar a luva. A luva é para proteger também o paciente, não só o profissional. Proibido recapear a agulha, a maioria dos acidentes perfuro-cortantes é com esse recape de agulha. O calçado tem que ser fechado, fechado mesmo, não é só com uma tirinha no calcanhar, tá? Fechado, de preferência impermeável e lavável, né? As vestimentas têm que ser vestimentas profissionais, em alguns ambientes a gente tem que, inclusive, deixar essa vestimenta lá no hospital, para ela ser lavada lá. Cuidar com a minha vestimenta de passeio, também não posso ir para o shopping, né, vestido com a minha vestimenta profissional. E, claro, todo ambiente de saúde tem que ter um plano de prevenção de acidentes perfuro-cortantes, né, onde vai envolver o tipo de armazenamento. Aqui está a maneira de montar essa caixinha. Você vai montar a caixa, botar o saco plástico e depois montar outra caixa por dentro desse saco plástico. A última peça a se colocar é o fundo, o reforço do fundo. Ela não é a prova de furo, você não pode dar um chute nessa caixa, chacoalhar,
mas ela tem uma certa vedação pelo saco plástico e uma resistência à punctura pelo papelão interno. Tem que ter um local destinado a essa caixa permanecer. Quem repõe, quem monta e quem repõe essa caixa, quem fecha, quem lacra ela, quem viu que é necessário. Chegou na linha pontilhada, tracejada, desculpe, você tem que lacrar a caixa e dar a destinação para o armazenamento interno. Então tem várias marcas, né? Descarpac, Cartoon Box, Clean Box, Descartex, PD aqui, que é um fabricante também importante de seringa. E tem esses, vou voltar nesse aqui, esses que são rígidos, né? Esses aqui são mais caros um pouco e eles ocupam mais área de armazenamento no meu almoxarifado, né? Então não são tão usados assim. Tá? Dispositivos de proteção para agulha, esse aqui o pessoal não gosta muito, porque você acaba tendo que fazer um movimento para poder fechar a agulha e assusta um pouco o paciente, né? Já no Rio de Janeiro existe uma lei obrigando o uso da agulha retrátil, que é essa tecnologia aqui, ó. Quando você termina a agulha de injetar, a agulha é retraída para a parte interna do êmbolo. Tem vários fabricantes aqui. Tudo bem, falando agora da RDC 50, é a norma para edificações, né? É a norma que vai embasar a arquitetura hospitalar. Então, para que ela nos vai servir? Para a vigilância estadual e municipal, né? Poder avaliar os projetos, né? Para poder me dar uma licença de funcionamento. Então, para as instalações, né? As instalações do prédio, eu preciso ter superfícies laváveis e impermeáveis. O piso também tem que ser lavável e impermeável. As paredes também, o forro, tudo recoberto de um material, no caso das paredes aí de uma tinta, né, mas no caso do forro, ou a própria constituição do piso, das paredes, aí serem laváveis e impermeáveis para a gente prevenir a infecção hospitalar. Não posso ter um rodapé, né, acumulador de poeira, tá? Tem que ser um rodapé de topo, né? As áreas de circulação, não existe mais aquela via suja, sabe? Mesmo elevador que sobe o alimento, desce o lixo. Agora tem que ter higienização, tem que ter horários para isso, né? Todas as portas terem 80 centímetros de largura. Ó, esse é o rodapé que eu não posso estar usando, né? Tem que ser esse aqui que está atrás da minha câmera. Esse aqui, ó, de topo. Para não estar acumulando poeira. O quarto hospitalar sempre tem que ter um lavatório aqui para o profissional e para o visitante. Primeira coisa, entrou, lavou a mão. Vou atender aqui o meu paciente, né? Pode ser leitos, pode ser quartos compartilhados, que a gente chama de enfermaria, ou pode ser o apartamento, o quarto individual. A porta do banheiro sempre abrindo para fora, ela não tem trava também, por causa do paciente cair, desmaiar aqui dentro do banheiro, conseguir resgatar, né? E sempre com 80 centímetros. Essa área tem que ser dimensionada, né? Eu estou chamando aqui de WC, né, que banheiro, mas não, essa sigla é de water closet, né, não se usa mais isso. É o sanitário, né, o banheiro. Mas ainda deixei aqui esse paradigma. A torneira tem que ter fecho automático, pode ser um sensor infravermelho, né, ou pode ser mecânico, com uma mola. Tá? Por que isso? Porque quando eu abrir a torneira, eu estou com a mão contaminada, e se eu for fechar ela, vou contaminar a mão novamente, né? Então o fecho tem que ser automático. Falar agora um pouco sobre a lavanderia hospitalar, porque várias exigências aqui da RDC 50 também são contempladas lá pela NR32, né? Falar sobre um processo de trabalho aqui que é a lavanderia hospitalar. A lavanderia é um local mais contaminado do hospital, né? A parte da área que a gente chama de área contaminada. Então, como é isso aqui? Essa área suja aqui, onde está a letra A, é onde recebem as roupas, né? A pessoa que entra na área suja não pode entrar na área limpa. Tem uma barreira, né? Essa máquina aqui é uma lavadora de porta dupla, né? Uma barreira de porta dupla. E eu não consigo abrir uma porta sem estar com a outra fechada, né? Então, esse material chega, ele é coletado pelo hospital, vem no carrinho, e aqui eu vou separar ele por nível de sujidade, né? E aí vou lavar aqui, vou dimensionar aqui os materiais que eu vou estar usando, os sanitizantes. E terminado o processo, na área limpa, o pessoal vai tirar isso aqui normalmente com uma centrífuga. Da centrífuga, isso vai para uma secadora, essa letra C.
E algumas roupas vão ser passadas na calandra, né, no caso dos lençóis, algumas roupas menores, maiores aí. Tá? E depois vai para a área de embalagem e destinação final. Então, não posso ter o contato da área suja com a área limpa. Na área limpa, eu tenho uma pressão positiva, que é maior um pouquinho do que a atmosférica, para o ar só sair. E na área suja, eu tenho a pressão negativa, com exaustor, para o ar só entrar. Tá? Então, como seria aqui? Eu tenho a coleta, né, do hospital, vou separar o material aqui na área suja, pesar, identificar esse lote, e aí ele vai para a lavagem, e depois vai para a centrifugação, seleção novamente, né? Tratamento. Se alguma roupa dessa não estiver bem lavada, ela volta para a lavagem. Se não, ela segue para secar e ou vai para a calandra ou vai para a prensa. E aí, na área de estocagem, tem que selecionar isso por categorias. Alguns que tiver precisando de algum reparo vai para o setor de costura. E depois para o estoque e destinação nos andares. Tem alguns equipamentos, distribuição. Tem alguns equipamentos, o carrinho de transporte, as lavadoras de porta dupla, algumas já são centrífugas também, né? Pronto, então aqui as lavadoras, né? Aqui à esquerda a gente consegue ver esse dosador. Você vai botar o produto na bombona e aí dosar a quantidade certa para o tipo de lavação que você está fazendo aqui. Aqui tem um painel de controle. Aqui já é a área limpa, né? Então você vai retirar esse material da lavadora, botar para a centrífuga, tá? Realmente torcer a roupa, né? E depois vem aqui para secagem, secador. E algumas vão passar na calandra, que é um passador de ferro a vapor aqui, do material. Né? Depois vou dobrar, selecionar o que precisa ser reparado. Algumas coisas precisam passar por um reparo, depois elas são lavadas novamente. E embalagem. Né? Depois vou fazer a destinação para os andares do hospital, na medida que o pessoal da enfermagem for solicitando. É importante, então, aqui só esclarecendo, né, voltando aqui para a RDC 50, né, os detalhes construtivos, né, que o arquiteto vai ter que estar pensando, as áreas de circulação, ambientes, quantos consultórios, quantas clínicas tem que ter cada ambiente, tudo isso é dimensionado nessa norma.